Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Nós continuamos no livro de Atos, ainda no capítulo 14. Esta noite nós leremos a partir do versículo 8 até o versículo 18. Livro de Atos, capítulo 8. Capítulo 14, perdão. Nós leremos do versículo 8 até o versículo 18. Palavra de Deus, capítulo 14 do livro de Atos, a partir do versículo 8, nos diz assim: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. E a Barnabé chamavam Júpiter, e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Vamos orar mais uma vez? Santo eterno, poderoso Senhor nosso Deus, nós clamamos a sua misericórdia sobre nós. Ó Deus, fala conosco, Senhor, mais uma vez. Enche, Senhor, o nosso coração com a sua palavra. Quebranta, Senhor, a nossa mente, Senhor, para que possamos compreender um pouco mais do Senhor. Usa a minha vida, Senhor, na anunciação da tua palavra, do teu evangelho. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Amém. Queridos, como nós estamos caminhando no livro de Atos, no final do capítulo 13, Paulo e Barnabé foram expulsos de Antioquia. Então, eles saem de lá e vão para Icônio e também pregam o evangelho nessa cidade. E lá acontece a mesma coisa, porque falavam da parte de Jesus Cristo. E como o mundo odeia o evangelho, então também foram perseguidos e expulsos daquela cidade. Então agora no versículo 8, no finalzinho do versículo 14, do capítulo 14, no versículo 7, no início do versículo 8, eles então se encaminham para uma cidade chamada Listra. Dá a impressão que eles estão caminhando ao léu, vão sendo expulsos e então vão procurando um novo lugar. Mas não é assim, é o Espírito Santo quem estava conduzindo aqueles homens de Deus, encaminhando aqueles homens que eram a igreja do Senhor, avançando em territórios, em cidades que não conheciam Jesus como Senhor e Salvador, e esse texto bem nos mostra sobre isso. Ele fala sobre a idolatria, ele fala sobre os problemas da cidade, sobre a carência, sobre a consequência da queda do pecado e as mazelas que então desde de Gênesis 3, a humanidade está suscetível por conta do pecado. E então, esses homens, ao chegarem naquela cidade, eles pregam o evangelho. E como nós vimos no versículo 8, eles chegam e percebem a cidade. Eles veem o que está acontecendo e então falam da parte de Deus. E o que eu quero pensar com os irmãos essa noite são as consequências da missão da igreja. As consequências da missão da igreja, como quando os discípulos de Jesus, eles adentram num lugar onde Jesus não é conhecido e ali eles fazem assim acontecer que o nome de Deus seja exaltado.
E então eles percebem, eles olham para a cidade, eles veem as necessidades, então eles atendem, eles pregam a palavra, eles são agentes de transformação. As consequências da missão da igreja. Em primeiro lugar, nesse texto, eu quero chamar a atenção sobre a bênção da cura. Logo na entrada da cidade, eles viram um homem coxo. E aquele homem estava sentado ali, demonstrando a tragédia humana, apontando para o problema social que aquela cidade era cometida, a condição humana refém do pecado original, que então por conta disso vem sofrendo na pele, literalmente. E então aquele homem coxo de nascença estava sentado à beira da estrada, ali buscando o seu ganha-pão, buscando e dependendo de esmolas para se alimentar, para viver. E aqueles homens de Deus que estavam chegando naquela cidade, eles olham para aquele homem e percebem a mazela humana. E é interessante como Jesus também assim o fez, como Jesus, ele chegou em algumas cidades e ele curou pessoas que estavam na mesma condição deste homem aqui, que nem nome não é dado, não é citado o nome dele, mas que foi demonstrado o poder de Deus na vida desse homem. Esse homem olha para um discípulo de Jesus, ele olha para Paulo, e Paulo tem um olhar para ele semelhante ao olhar de Jesus, que olha para aquele homem e vê fé em seus olhos. No capítulo 3 do livro de Atos, Lucas faz questão de dar muitos detalhes ao relatar quando Pedro e João curaram também um coxo de nascença. Aqueles homens chegaram numa cidade e também encontraram alguém à margem da sociedade e transformam a vida daquela pessoa pelo poder do Evangelho, anunciando a salvação. Mas também como discípulos de Jesus, como os dispenseiros da graça do Senhor, pela misericórdia, por estarem cheios do Espírito Santo, eles oram e aquela pessoa é curada. E assim também acontece no momento onde Paulo e Barnabé chegam na cidade de Listra. Nós somos lembrados do poder de Jesus, e Paulo não fez nada no seu nome, ele fez no nome de Jesus. Ele percebe a mazela, ele olha para aquela cidade, ele olha para as pessoas ao redor, ele prega o Evangelho, mas ele atende aqueles que são necessitados. Esse é o convite da igreja hoje, olhar para a nossa cidade, olhar para quantas pessoas estão vivendo à margem da sociedade, quantas pessoas estão sendo marginalizadas, e a igreja é quem precisa alcançá-los, e a igreja que precisa pregar o Evangelho. E pela misericórdia do Senhor, nós temos um grupo de irmãos aqui em nossa igreja que tem entendido isso, que olha para a sociedade e gasta e aproveita do seu tempo com aquilo que sabe fazer. A respeito das nossas senhoras que cozinham, nossas senhoras ficou meio estranho, né? Das senhoras que cozinham na nossa cozinha ali, uma deliciosa refeição para os moradores que estão em situação de rua, pessoas que nem moram na rua, mas não têm condição de se alimentar bem, a nossa igreja os alcança. As senhoras que estão no nosso ateliê da SAF, semanalmente ali conversando, eu tenho a alegria de entrar lá e conversar com elas, sempre tem um chazinho, uma bolachinha lá, é bênção. Mas elas não estão lá tomando chá, comendo bolacha. Elas estão lá fazendo o trabalho manual da parte do Senhor, para atender a nossa sociedade, o nosso hospital e todos aqueles que são necessitados. Nós temos aqui uma caixa cheia de roupas e donativos. Nós temos aqui muitos irmãos que fazem grandes doações, que cuidam de pessoas e não contam para ninguém. Falou, pastor, por favor, que ninguém saiba. Nós estamos caminhando, mas tem mais para fazer. Nós temos muito mais para alcançar, para servir ao Senhor Jesus na cidade de Curitiba, que tem os mesmos problemas que a cidade de Listra possuía. Pessoas que estão carentes, na verdade, do Evangelho de Deus. E a transformação social é consequência da pregação do Evangelho, dos discípulos de Jesus intervindo naquela cidade. É extraordinário a maneira como Paulo olha para aquele homem. Versículo 9, esse homem ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos e vendo-a, que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Que extraordinário, irmãos, pessoas que possuem fé, mas que ainda não sabem disso, que ainda não conhecem verdadeiramente Jesus. Talvez esse homem procurasse somente uma saída para o seu problema, ele queria somente andar, como muitas pessoas que chegaram até Jesus. Jesus pergunta, meu irmão, o que você quer? O que você precisa? E alguns falam que eu torne a ver, que a minha pele seja curada, que a minha condição mude. Mas a preocupação de Jesus era, os seus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda.
vai se mostrar para o sacerdote, e aí então no caminho as coisas aconteciam. Percebam que o maior problema das pessoas é a falta de Jesus. E a esperança que nos traz quando nós entendemos a predestinação, é que pessoas estão lá fora, prontas para ouvir do Evangelho, na situação que elas se encontram, pode ser boa ou ruim, mas elas estão lá esperando um discípulo, uma discípula de Jesus, para chegar com o poder do Evangelho, e Paulo olhou diferente para aquele homem, e ele percebe nos seus olhos a fé, a mesma fé de Bartimeu, que era cego, e então ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse homem estava ali à frente de um discípulo de Jesus, e o discípulo de Jesus o alcançou, e o discípulo de Jesus transformou a vida dele, porque aquele homem não somente andou, mas ele creu em Jesus, então ele foi salvo. Provavelmente as que estavam à sua volta e provaram de um grande milagre e viram aquilo ali acontecendo, e então eles também são impactados, porque o Evangelho ele chega impactando, e o Senhor permite que prodígios e milagres acontecessem e aconteçam, para que a glória de Jesus seja exaltada. Queridos, precisa da fé para perceber que Jesus cura, que Jesus restaura, que Jesus salva. Paulo olha para aquele homem e ele conseguiu expressar a fé. Mas o que é a fé? A nossa confissão de fé de Westminster diz que a graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é obra do Espírito de Cristo, que faz no coração deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. O livro de Hebreus, no capítulo 11, versículos de 1 a 3, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós temos aqui relatos de fé, da confissão que nós subscrevemos, nós temos tantos outros textos da palavra do Senhor que nós lemos e que nos apresentam a fé. E o que chama a atenção nesse texto é que nós temos ali um paralelo entre a fé de um homem que estava buscando a cura, clamando ali por ajuda, e também um discípulo de Jesus que estava no lugar certo, na hora certa, e agindo como Jesus ensinou. Um homem coxo com fé no poder de Jesus. Quando ele ouve que Paulo estava ali, ele ouve que um discípulo estava ali, então ele prontamente, ele clama, ele olha. É extraordinário ver o poder de Deus sendo usado através de pessoas simples. E Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, o pior, eu, que antes era perseguidor, agora perseguido por causa do Evangelho. Ele reconhecia suas mazelas, ele sabia que o poder não estava nele, porque ele conhecia o seu Deus, ele conhecia o Salvador da sua alma, Jesus Cristo. Então é da parte de Jesus que ele fala com poder e intrepidez pelo Espírito Santo, e ele não consegue olhar alguém numa situação complicada e não estender a mão, e não alcançar a vida daquela pessoa. Queridos, também nós temos ali um homem cheio de fé, esperando somente ouvir da palavra. Quantos estão à nossa volta, sofrendo, porque não conhecem Jesus? Quantos estão ao nosso redor, que ainda não ouviram a pregação, que ainda não conseguiram compreender Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, como a verdadeira Páscoa, como o Messias enviado da parte de Deus, como o Cordeiro Santo que nos traz a paz com Deus? Quantas pessoas estão esperando que nós olhemos para eles, assim como Paulo olhou para esse coxo? Quantas vezes nós também somos convidados a olhar para a fé deste homem? Tinha certeza que Paulo estava ali, então Paulo poderia fazer alguma coisa para ele. Quantas vezes nós nos envergonhamos porque não conseguimos manifestar uma fé semelhante a essa? Quantas vezes nós já desistimos de orar? Quantas vezes eu nem oro mais pelo meu cônjuge, pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu amigo, pelas pessoas que eu amo e não conhecem Jesus? Ou até mesmo quantas vezes eu já deixei de orar, ou duvidei do poder de Deus sobre a minha vida mesmo? Quantas vezes eu faço uma oração já viciada, da mesma maneira sempre, todas as vezes com as vãs repetições que Jesus fala: não faça isso, ore com o teu coração, fale tudo ao seu Senhor, dependa dEle. Quantas famílias nós temos aqui que estão com problemas de saúde, algum ente querido, um irmão da nossa igreja, que está acamado, que está passando por tratamento, longos tratamentos,
E a nossa oração, às vezes, é meio conformada já com a condição. Em vez de orarmos com a certeza que o Deus que nós servimos tem poder para curar, tem poder para libertar. Queridos, na última quarta-feira nós tivemos aqui uma oração de uma mãe, orando pelo seu filho, orando pelo seu marido, e eu creio que todos aqui ficaram com o coração ardendo, numa situação dificílima, onde a mãe consegue olhar para a sua família, ouvir a oração do filho, falando que tudo vai ficar bem. Queridos, que extraordinário nós olharmos para a fé dos irmãos e lembrar que nós possuímos a mesma fé. A fé é dom de Deus, não provém de nós. A fé é um dom, é um presente para as nossas vidas, para aprendermos a depender mais do nosso Deus, para olhar e ter certeza que nós dependemos totalmente do Senhor. Aquele homem não tinha mais nenhuma condição a ser feita, ele era de nascença, ele nem sabia como não era ser coxo, ele não sabia como não era poder entrar no templo e poder adorar ao Senhor, ele não sabia como era ter uma família, porque aquele homem ele vivia à margem da sociedade, mas ele sabia que ele estava um discípulo de Jesus, que tudo que ele precisava era confiar no Deus que aquele homem servia. Perceba que extraordinário é o convite que nós temos essa noite, para exercitarmos a nossa fé, e também para sermos discípulos de Jesus, agente de transformação em nossa cidade. Versículo 10 diz que após Paulo mandar ele ficar de pé, ele saltou e andava. O extraordinário de Deus aconteceu por meio da fé. O extraordinário de Deus acontece em nossa família por meio da fé. O extraordinário de Deus acontece quando nós nos dispomos a olhar com um olhar diferente para a sociedade, e por meio da fé também nós sermos agentes de transformação. Nós somos convidados a lembrar sobre a bênção e a cura, poder que vem de Jesus. As consequências da missão da igreja na cidade de Listra. Em segundo lugar, demonstrou o perigo da idolatria. Aqueles homens estavam ali em nome de Jesus, estavam cumprindo com o ID, estavam sendo verdadeiros discípulos do Senhor, cumprindo com o seu chamado, cumprindo com a vontade de Deus. E então eles curam aquele homem por meio do poder do Evangelho, e no versículo 11 diz: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Queridos, é extraordinário e é triste o quanto que a humanidade tem dificuldade de dar glórias a Deus, o quanto que o pecador, aquele que está na condição de totalmente caído, de total depravação, ele tem dificuldade de perceber a mão de Deus se estendendo sobre as mazelas humanas. Nós somos lembrados, por exemplo, da saída do povo do Egito, a dificuldade que aquele povo tinha de adorar ao Senhor. Eles viram grandes coisas acontecendo, mas não faltava murmuração, não faltou um bezerro de ouro no meio do povo, não faltou crítica sobre morrer no deserto, não faltou crítica sobre o homem de Deus que estava conduzindo aquele povo. Perceba que essa condição humana mesmo, totalmente caída, de ter dificuldade de perceber o agir de Deus, e então chega a idolatria. Tudo que é colocado na frente do Senhor, tudo que é duvidado do Senhor, tudo que é exaltado na humanidade é idolatria, e eles estavam colocando poder no pregador e não na palavra. E para entender essa veneração é preciso tomar conhecimento do contexto histórico daquela cidade. Havia naquele lugar um poeta chamado Ovídio, naquela redondeza. Então aquele homem escreveu um texto falando que certa feita desceu 2 deuses em formato de homem e foram visitar uma cidade e então buscando por pessoas que os recebessem. E quando eles chegaram naquela cidade, e era então, né, o Júpiter e o Mercúrio, e aí, então quando eles chegaram naquela cidade, ninguém os acolheu. E então eles estavam ali desanimados e subiram para um alto de uma colina, encontraram um casal de idoso, e aí então muito pobres, e esses os acolheram. E aí então disse a história que depois de um tempo eles voltaram para o seu lugar e derramaram da sua ira sobre aquela cidade. Uma grande enchente destruiu toda a cidade, todas as casas, menos daquele casal que hospedaram aqueles 2.
E aquele povo, imerso nesse contexto de idolatria, nesse contexto de contos não é de fada porque não tinha fada ainda, mas de contos contados naquele lugar, estavam ali entendendo que Barnabé e Paulo eram Júpiter e Mercúrio, ou no deus grego era Zeus esqueci o outro. Esqueci, mas é um outro deus também. E aí então, aqueles homens estavam demonstrando a idolatria, demonstrando o quanto a sociedade ela tem dificuldade de perceber o poder do Senhor, tem dificuldade de ver que a mensagem ela é grande, porque é pelo poder do Senhor, não pelo mensageiro. Fica evidente mais uma vez a dificuldade humana, os olhos ofuscados pelo pecado, de ver a glória de Deus. A idolatria, ela chega. E isso é um cuidado que nós temos que ter. O poder não é nosso. O poder é do Espírito Santo. Quando nós pregamos, quando nós oramos pela cura de alguém, o poder é totalmente do Espírito Santo, totalmente de Deus. São discípulos de Jesus que estão atendendo a tragédia humana, primeiro por viver longe do Senhor, e em segundo pela condição que nós estamos. Nós somos convidados a prestar atenção nisso. Um cuidado que nós temos que ter até no meio evangélico, são pessoas que são veneradas, pregadores que pregam igrejas, pessoas que se deslocam grandes distâncias para ver alguém pregar, simplesmente porque aquela pessoa sim tem o poder de Deus. Pregador A, pregador B, buscando o poder que eles possuem, ao invés de buscar o poder de Deus que eles pregam. Ou que o pastor da igreja local, da cidadezinha, aquela igreja pequenininha, tem mesmo o poder do Espírito Santo, daquele que é acostumado a pregar para a multidão. Ou até mesmo quando um pastor troca de igreja, muitos irmãos acabam seguindo aquele pastor e abandonando, enfraquecendo a igreja local, buscando caminhar com homens, sendo que nós somos convidados a tomar esse cuidado, de não deixar nada tomar a nossa frente, tomar o nosso coração, a não ser a palavra de Deus, seja quando nós ouvimos, seja quando nós pregamos, nos colocar em nossos lugares, apenas de instrumento de bênção na mão do Senhor. Buscar com coragem e intrepidez. Talvez nós não vamos orar e a pessoa não vai ser curada, mas talvez vai. Você só vai descobrir se você for lá e orar com ela. Talvez você não vai saber se aconteceu, porque aquela pessoa, talvez você vai perder o contato. Mas quantos testemunhos essa igreja tem para contar? Quantos caderninhos de oração aqui já foram riscados, porque o Senhor agiu e as pessoas que oraram até nem ficaram sabendo. Porque o poder é do Senhor, o poder é do Evangelho. Aquela bajulação foi uma tentativa do inimigo de desviar o foco da multidão, de desviar o foco de Barnabé, de Paulo na pregação do Evangelho. Foi uma tentativa de atrapalhar a salvação que estava se achegando e alcançando aquele povo. Pela misericórdia de Deus, eles não eram nem Júpiter, nem Saturno, não eram nem Zeus, nem Hermes, não eram. Eles eram discípulos de Jesus, interferindo naquela cidade. As consequências da missão na igreja, em terceiro lugar, nesse texto, nos lembra da importância da pregação do Evangelho. Toda heresia, todo problema, ele tem apenas uma saída: a pregação do Evangelho. Versículo 14 diz assim: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. E aí então nós vamos entrar no versículo 15, um belíssimo sermão, anunciando quem é Jesus, anunciando quem é o nosso Deus, falando para aqueles homens com coragem e intrepidez, porque eles estavam ali prontos com um sacrifício para ser entregue, estavam ali prontos para adorar aqueles homens como deuses, e eles estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Então prontamente eles pregam a palavra do Senhor, eles anunciam em Jesus Cristo, eles não tomam para si a glória que é do Pai, assim como Jesus não fez, assim como João Batista, lá no capítulo 1, versículo 26 e 27 diz: respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Aquele que batizou Jesus falou isso, aquele que vibrou ainda no ventre
de sua mãe, ele sabia quem ele era. Um discípulo de Jesus, ele sabe quem é. E na mínima oportunidade de idolatria, ele foge disso, porque ele está preocupado em anunciar o poder do Evangelho de Deus. Naquela cidade foi pregado o Evangelho. Naquela cidade foi demonstrado o poder do Senhor. John Stott, citando esse texto, ele diz que apesar de Lucas incluir apenas um resumo muito curto do sermão de Paulo, ele é muito importante por ser o único registro de um discurso dirigido para pagãos iletrados. Paulo sabia o povo que ele estava falando. Ele sabia os problemas da cidade para quem estava ouvindo. Ele prega de uma maneira em Antioquia, ele prega de outra maneira em Icônio, e ele prega de outra maneira em Listra, mas em todas as cidades ele fala do poder de Deus, com a mesma coragem, com a mesma intrepidez, porque a pregação do Evangelho é uma só, e é a pregação que nós somos convidados a fazer e a levar. Eu tenho certeza que todos nós aqui, espero que ninguém tenha, mas se tiver tempo de abandonar isso, tem alguma superstição. Conhece alguém supersticioso? Coisa simples. Eu trabalhei numa empresa uma vez, onde o dono da empresa não deixava a gente varrer a sujeira pela porta. Ele falava que varria a sorte e perderia tudo que ele conquistou. Então a gente tinha que puxar a sujeira para dentro e jogar numa pazinha e jogar no lixo. E tantas outras loucuras que nós ouvimos. Aqueles homens estavam envoltos numa cultura idólatra, supersticiosa. E a transformação é pelo poder do Evangelho. Aqueles nossos que estão à nossa volta, que não conhecem Jesus, que vivem uma vida prisional, presa em superstições, em idolatrias, em estar longe do Senhor, estão sofrendo por não ouvirem a palavra. E nós estamos aqui mais uma vez sendo lembrados que nós somos os mensageiros. Nós é que vamos falar para as criaturas que estão lá fora. A música tema do retiro dos adolescentes e jovens esse ano falava que a nossa missão pode ser do outro lado da rua ou do outro lado deste mundo, mas somos nós que vamos fazer. Paulo e Barnabé entenderam isso e pagaram alto preço, foram expulsos, foram açoitados, foram presos, mas ainda assim eles pregaram o Evangelho, correram grandes riscos até mesmo de se acharem deuses, mas eles se mantiveram firmes no poder da palavra. É interessante como nós somos chamados a atenção sobre isso, sobre sermos agentes de transformação por onde nós passarmos, sobre pregarmos o Evangelho da maneira como as pessoas ao nosso redor precisam. E não é uma sugestão, não é um bom conselho, mas é uma ordem de Jesus. Vão, pregam o Evangelho, porque onde a igreja passar, vai haver cura, vai haver transformação. Talvez não seja uma cura física grandiosa, como um coxo que sempre foi daquele jeito andar, mas que é cura maravilhosa e melhor do que alguém condenado ao inferno conseguir reconhecer como Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e então ser liberto da escravidão do pecado. Nós estamos nas vésperas da Páscoa, que momento maravilhoso para anunciarmos o verdadeiro Evangelho, para pregarmos a salvação em Jesus, para pregarmos Jesus como Cordeiro Santo, para apresentarmos o Evangelho de Jesus. Se você viu nosso boletim, nós temos uma agenda extensa, de quinta até domingo, celebrando a morte e ressurreição do nosso Salvador. Nós estaremos aqui para ouvir um pouco mais e falar lá fora. Temos uma grande oportunidade de trazermos pessoas que não conhecem, que ouviram falar, que estão doentes, que estão enfermas, mas não sabem, porque não tem uma perna coxa, mas tem o problema da alma, da condenação. E você conhece a verdade, e Jesus quer usar você como discípulo de Jesus, nessa cidade, onde você está, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudos. Os discípulos de Jesus, eles olham ao seu redor e interferem na cidade. Nós somos convidados, assim como Paulo e Barnabé, a anunciar o Evangelho. Versículo 14, convido você a ler novamente comigo a parte B. Rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazei isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs, vocês sejam libertos, vocês tenham a vida transformada, para que vocês não vivam mais assim. Nós somos esses despenseiros da verdade do Senhor. Nós somos como Paulo, Barnabé, como outros discípulos. Nós somos convidados a, como igreja, intervir em nossa sociedade,
a perceber as mazelas, a perceber a condição totalmente caída, aqueles que estão enfermos física e espiritualmente, e alcançarmos com a pregação do Evangelho, sabendo o nosso lugar, sabendo que nós somos, mas só todo o tempo pregando o Evangelho, transformando vidas por meio de Jesus. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos resgata, Ele se revela para cada um de nós, Ele demonstra o amor dEle, revela a misericórdia do Pai, Ele nos dá seu Espírito Santo para que a gente possa todos os dias ter a oportunidade de falar com Ele e Ele ouvir por meio das orações que o próprio Espírito Santo faz. Queridos, se isso não é suficiente, o que mais pode ser para que eu fique maravilhado e para que meu coração arda de uma maneira que eu consiga falar o Evangelho para todo mundo? Aqueles homens estavam ali cheios do Espírito Santo, eles estavam ali falando do que seu coração estava cheio, as boas novas, Jesus a nossa Páscoa, Jesus nosso Salvador, que morreu por nós pecadores, a suficiência do sangue derramado por favor de cada um daqueles que não conhecem a Cristo. Essa é a mensagem que nós somos convidados a levar, anunciar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe.